O Cafezinho. Vamos tomar um café logo cedo com os principais fatos políticos da região, num bate-papo descontraído sobre política, regado a um bom café. Mário, bom dia para você. Bom dia, Rodrigo, bom dia, Laís e os nossos ouvintes. Bom, Mário, a gente separou alguns trechos ontem da sabatina com Raquel pra gente começar esse cafezinho, e o primeiro é que ela fala sobre Bolsa Mães. Pernambuco, tem a quarta pior taxa de miséria, do Brasil. E uma das propostas do plano de governo, que vai ser ainda oficializado, é a criação do programa Bom Prato Pernambuco. Eu perguntaria se esse programa seria uma situação para matar a fome de quem não tem as 3 refeições e comer. É isso, Mário. Se a gente fizer uma enquete aqui da galera que está nos ouvindo, quem tem carteira assinada, vai ser muito baixo esse índice. Para a gente combater a miséria e combater a pobreza e eliminar Pernambuco do mapa da fome, a gente tem que dar de comida a quem precisa. E a nossa proposta que a gente lançou e está nas nossas redes sociais é o Bolsa Mãe de Pernambuco, Mães de Pernambuco. A gente vai colocar uma bolsa de R$300 para as mães que têm criança de até 6 anos em Pernambuco. A estimativa é que de imediato a gente já consegue atender 200 mil crianças e 100 mil mães com R$300, e isso é complementar ao Auxílio Brasil, porque grande parte de quem está lá passando fome hoje é quem está na faixa de pobreza, e Pernambuco hoje tem 50% da sua população na faixa de pobreza. Nós vamos trabalhar e a previsão, pelo menos no primeiro momento, é que isso custe R$250 milhões por mês. E é necessário ser feito, porque não adianta a gente dizer assim, não, nós vamos trazer novos investimentos, vamos melhorar o ambiente de negócio, porque Pernambuco é o pior lugar para fazer negócio do Brasil. Isso demora 1, 2 anos, 3 anos. A gente bateu em Caruaru recorde de geração de emprego com carteira assinada dos últimos 20 anos no ano passado, depois de 4 anos de governo. A gente sempre tendo saldo positivo, mas isso é uma política que precisa envolver várias ações, e o povo não pode esperar, porque está com fome. São propostas, ela falou muito dessas propostas voltadas aí para mães, crianças, Raquel tem muito essa questão envolvendo o lado da mulher, da mãe, citou inclusive ela enquanto mãe. É um governo que tem muito, é uma proposta de governo que tem muito esse tipo de pegada, de proposta para os eleitores. Além disso, a gente separou também o trecho em que ela comenta sobre a situação das estradas aqui do nosso estado. Vamos acompanhar. Qual o plano do que você pensa para resolver essa situação aí nas PS? Porque quando você vai para Pernambuco, para qualquer lado, Alagoas, Ceará, Piauí, Paraíba, parece que você entra em outra realidade e você sabe, eu saí de Pernambuco, eu voltei para Pernambuco. Não precisa nem olhar a placa, né? Não. O fato precisa resolver a BR-232, precisa fazer obra de requalificação ali. E precisa fazer mesmo, e fazer logo com o dinheiro do governo do estado. Se vai ser dinheiro do governo do estado, de empréstimo, que seja, mas com recurso que esteja disponível em Pernambuco. Por quê? A 232 é a espinha dorsal do estado de Pernambuco. Ela liga do litoral ao sertão. Caruaru sabe como evoluiu, depois da duplicação da 232 até Caruaru. O quanto a nossa cidade cresceu, o quanto essa região cresceu. E as outras regiões precisam disso também. A gente precisa ter garantido o direito de ir e vir. Você sabe que essa obra terminou ainda no governo de Jarbas, e até hoje, oficialmente, não foi entregue a obra. É recebida a obra pelo governo de Pernambuco, porque existe uma demanda judicial que precisa ser ultrapassada, resolvida. Olha, as estradas são um desafio para quem assumir a nova gestão em Pernambuco, porque muitas precisam ser requalificadas. Essa questão da BR-232 precisa ser resolvida. Não é possível que esse tempo todinho, que foi feita essa duplicação, esse imbróglio jurídico não seja resolvido. Na minha opinião, falta vontade política. E também não cola essa desculpa, porque o governo federal não é aliado do governo do estado. Porque foram aliados aí durante muitos anos e a situação não foi resolvida. E aí fica aquela história, quando tem um problema, um governo esperando pelo outro e a gente enfrentando buracos, depressões aí na BR, e riscos de acidente, também de um pneu furar, alguma coisa assim. Bom, e o último trecho para a gente acompanhar agora e Mário avaliar é sobre os aeroportos. Tino está no nosso canal no YouTube. Raquel, o que você pretende fazer com o nosso aeroporto? A gente estende para os demais e aproveita para falar sobre turismo também no estado, que não é só litoral.
O nosso aeroporto ele precisa ser ampliado, né? Ele precisa ter uma reforma. O projeto que está posto é inclusive para mudar esse terminal de embarque para o outro lado. Eu fiz de tudo para que eu pudesse assumir o aeroporto enquanto prefeita, mas no governo do estado não tenha dúvida nenhuma que eu vou resolver isso. Fazer a ampliação da pista para poder receber jato, e aí o voo sai desse voo pequenininho aqui, tem que colocar os instrumentos para permitir a navegação, não pela visual, mas por equipamentos, porque a gente já sabe que já teve voos aqui que arremeteram por conta das nuvens, porque não conseguiram enxergar a pista, e aí as pessoas deixam de acreditar e deixam de utilizar o sistema de transporte para poder vir de avião. Volta para Recife. Volta para o Recife, tem que vir de carro, e aí pega a triplicação, de carro ou de ônibus, pega a triplicação, aquela agonia, 3 horas, 4, 5 para chegar aqui. Mas a gente precisa garantir a nossa malha regional. O aeroporto é aviação regional, e Caruaru é um grande polo para isso. É um grande polo e realmente, Laís e Rodrigo, praticamente a gente não vê nos planos de governo dos candidatos aí nada falando de aeroporto. Do aeroporto de Caruaru especificamente, né? É algo que precisa ser cobrado. Isso foi uma mensagem, isso foi uma pergunta de um ouvinte que mandou para cá, mas é algo que realmente precisa ser chamado a atenção. Afinal de contas, Caruaru é uma cidade polo e, por exemplo, quem vai ao Recife, né, para São Paulo, e aí você vai para qualquer estado que você precise pegar um avião, você às vezes encortaria essa viagem, né? Você vai para Recife, aí volta, pega trânsito e por aí vai. Bom, A gente deu até aqui no Jornal da Cidade essa semana sobre uma matéria que saiu sobre a pontualidade do aeroporto de Petrolina. Está entre uma das melhores, né? Essa questão da pontualidade. Então, é um caso que merece atenção, né? O aeroporto daqui. São cidades parecidas, né? No nível de população. Caruaru merece algo melhor. Isso. Bom, Maria, a gente não pode deixar de conversar com o nosso ouvinte hoje, né? Sobre o debate que aconteceria amanhã aqui na Rádio Cidade. Laís, a gente, para que o ouvinte entenda, há 2 meses, né? A gente vem tratando desse debate. Quando os pré-candidatos foram definidos, na verdade, quando houve a renúncia, né, de Raquel Lira, de Anderson Ferreira e de Miguel Coelho, a gente na outra semana já fez uma reunião, né, com os então pré-candidatos, assessores deles, para que a gente já marcasse os 2 debates, o do primeiro e o do segundo turno. E aí o que aconteceu? De lá para cá a gente tem reunião, porque muitos candidatos poderiam ter saído, né, mas não, os que a gente fez a reunião ficaram. E o que a Justiça Eleitoral obriga é você chamar os que têm 5 deputados no Congresso. Os 6 que tinham 5 deputados foram chamados. Que tem 5 deputados foram chamados. E aí a gente, né, fez uma reunião há 15 dias, a última reunião, e todo mundo confirmou presença. Quando foi ontem, nós fomos surpreendidos, não de forma oficial, mas de forma extraoficial, né, com os assessores me ligando e passando também mensagens no celular, né, que primeiro foi a Marília Reis, que ela não viria porque vai ter uma coletiva de imprensa na sexta-feira lá no Recife, para anunciar um apoio que ela tem de um ex-aliado do governo. Disse que é um evento muito grande e que não daria tempo. A coletiva é 11 da manhã, o debate é 6 da noite. Então, uma coletiva não dura mais que 1 hora. Pois é. A coletiva deve terminar na volta de meio-dia. Estava tranquilamente a Marília Reis pegar um carro e vir para Caruaru. Não é porque não quis. A verdade é essa. E aí, as especulações é que ela está evitando vir para os debates porque está em primeiro lugar nas pesquisas, aquela estratégia de campanha que a gente já conhece. E depois foi o candidato Anderson Ferreira, que, por meio de ligação da assessoria dele, informou que Bolsonaro tinha convocado ele para uma reunião em Brasília na hora do debate, praticamente sexta-feira à tarde. Que é uma coisa super estranha, porque Bolsonaro esteve aqui sábado passado, aqui no Recife. Então, o Anderson Ferreira virou conselheiro de pé do ouvido de Bolsonaro, que tem que estar lá o tempo todo ele aqui, ou então, o que não poderia ser resolvido por um vídeo de chamada, fazer um vídeo de chamada. Só era ele ter dito, presidente, eu tenho na próxima sexta-feira um debate, às 6 horas na rádio, e eu não tenho como estar aí. Vamos adiar essa agenda para o sábado, vamos antecipar para sexta, quinta, e por aí vai. Também, na minha opinião, não quis vir. Essas foram as justificativas que não colam. A gente lamenta porque em 2020, na eleição 2020, por exemplo, Marília Reis chegou a chamar o candidato João Campos de frouxo porque ele não ia ao debate. Será que ela vai olhar para o espelho e vai dizer a mesma coisa com ela? Pois é. Né? É contraditório, né? Pois é.
E o pessoal da esquerda criticou muito o Bolsonaro na campanha de 2018, porque ele não ia para o debate. Inclusive a própria Marília Reis, precisa debater. Então, quando o candidato está numa situação tranquila, do ponto de vista como é a situação de Marília, quer evitar o debate. Então, a gente lamenta. Tentamos realizar o debate com os 4 candidatos que sobraram, né, para o debate. 3 concordaram e um não quis. Aí um debate com 3 candidatos realmente não dá para a gente fazer, porque é uma logística muito grande e ficaria uma situação não legal. Mas faz parte do processo democrático. A Justiça Eleitoral, ela manda a gente chamar, mas o candidato vem se ele quiser. O fato é que a repercussão foi enorme no estado inteiro. Quem achava que a Rádio Cidade talvez fosse pequena demais se enganou, né? Nós temos o nosso tamanho e foi o fato político ontem no estado inteiro. Todos os blogs, os jornalistas, as pessoas que gostam de debater. Essa eleição, ela precisa apresentar propostas. Eu venho alertando aqui. A gente não pode ficar numa discussão só quem apoia fulano e beltrano. Exato. Ou quem é apoiado por fulano e beltrano. As pessoas precisam conhecer as propostas e as ideias. E como é que conhece? Entrevistando, nas sabatinas, nos debates, o confronto de ideias dos candidatos, e aí você vai fazendo seu juízo de valor. O nosso debate para o segundo turno já está marcado, vai ser a mesma coisa, só que aí é o seguinte: debate e segundo turno só são 2. Quem não vier, a gente faz uma entrevista de 2 horas com quem vier. E aí vai ficar a critério do candidato, da candidata, ou não. Pois é. Democracia não pode ser só usada a palavra quando é para o meu bel prazer e para o meu interesse. Quando convém, né? Quando convém. Democracia deve ser ampla e deve ser irrestrita, principalmente para aquelas pessoas que posam de democratas e nos bastidores agem, né, de uma maneira totalmente diferente e não agem como os bons democratas, porque o debate, ele faz bem à democracia, e quem não gosta de debater é porque tem algo a esconder. Exatamente. E outra, Mário, a nossa cobertura das eleições não para por aqui. A gente segue com as sabatinas, a gente segue falando de tudo que acontece nessas eleições, né? E fazendo uma super cobertura no dia do pleito, do primeiro e segundo turno. Então, fique com a Rádio Cidade, que a gente ainda vai falar muito sobre as eleições deste ano. E hoje tem sabatina, né, Mário? Tem, a gente recebe hoje mais um candidato, né, o Jadilson Bombeiro, do Partido da Mulher Brasileira. A gente segue a sabatina às 10 horas da manhã e você é o nosso convidado para ir conhecendo as propostas dos candidatos. Exato. Né? E como Laís disse, enquanto a caravana passa, os cães ladram. E a Rádio Cidade segue com a cobertura imparcial das eleições 2022. É só o começo. O professor Marco Aurélio recebe hoje aqui. Deixa eu só conferir. Daniel Coelho. Hoje sou eu, né? É você que recebe. É verdade, o professor Marco Aurélio, ele quinta-feira ele dá aula, então hoje eu recebo aqui no estado de entrevista o Daniel Coelho, deputado federal, então eu vou fazer a entrevista dobrada hoje, com o Jadilson e com a Renata, né, aqui no minha cidade, e às 11 horas eu recebo o deputado federal Daniel Coelho. A gente vai seguindo, entrevistando os deputados estaduais, os candidatos ao governo, depois vem os senadores e por aí vai. Pois é. Porque a Rádio Cidade, essa é uma das marcas da gente, a cobertura política, ela é um diferencial aqui, e não vai ser um fato como esse que vai abalar a nossa equipe. Estamos super motivados e parece que o tiro saiu pela culatra, né? Quem não conhecia a Rádio Cidade passou a conhecer. Pois é, bom, agora a gente vai... Mário, fique aí, porque a gente vai falar de futebol, né, bem rapidinho. Em vez desse sinal, eu quero outro, Lucas. Opa! Pois é, após 6 derrotas seguidas, o Náutico venceu o CRB nos aflitos, minha gente. O Timbu deixou a lanterna e agora sonha em sair dela, da zona de rebaixamento. E a gente lembra você que todos esses assuntos do futebol, esse assunto e tantos outros assuntos do futebol, no Pronto Torcedor com o Eri Santos, dentro do Manhã Cidade, e também no Futebol na Cidade, primeiro tempo, começando às 11h30 da manhã com Patriota Júnior e Maria Clara Lopes. Ô, Rodrigo, Lucas tá com a cabeça inchada. Por quê? Patriota também. Torceram contra, né? Estavam doidos que o Náutico perdesse. Pra que será? Aí, ó, o Rubro Negro Vinícius disse que ia ganhar. Eu disse ontem que o enterro da véia começou a voltar ontem. É o quê? O enterro da véia, que é uma expressão que a gente usa no futebol quando o enterro da véia tá voltando, que a véia vai ser enterrada, ela acorda e ela começa a voltar. E aí o Náutico começou a reagir ontem. E a dor de cabeça final dos dois foi no fim da noite. O Palmeiras com 2 a menos.
Vai ter hino do Palmeiras aqui no programa hoje, nem que seja obrigado a tocar. O Palmeiras, com 2 a menos, ganhou do Atlético Mineiro nos pênaltis. E eles ficaram, até agora, não deram um pio no grupo. Ficaram tudo calados. Chore aqui, bota o balde. Bom, minha gente, é isso. Um abraço pro Paulo Costa e pra Fátima Souza, que acompanham a gente aqui. A gente volta amanhã. Um cheiro pra vocês. Um ótimo dia pra você. Até amanhã.